fere Deus, a humanidade, por meio de flagelos destruidores. A de vocês está assim? Ou tem alguém que tem alguma tradução diferente disso? Eu vou explicar por quê. Então, nessa que eu estou usando é do Guilhom Ribeiro, né? O primeiro que fez a tradução do Livro dos Espíritos. Guilhom Ribeiro trouxe essa forma de falar. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Mas nós temos mais de 4 traduções. E não sei se vocês sabem, é muito comum se dizer que todo tradutor é um traidor. Porque ele tem que trair a língua mãe para falar, aliás, da língua pátria do livro escrito, no caso o francês, para trazer para nós um entendimento na língua mãe, que no caso o português. Se vocês procurarem, por exemplo, em outras versões, a do José Herculano Pires, que é um dos grandes trabalhadores da codificação espírita, do espiritismo no Brasil, para o nosso querido José Herculano Pires, ele fala assim: com que fim Deus castiga? Com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? Então, olha só, um fere, o outro castiga. Nós temos ainda o texto, esse texto aqui é da Maria Aparecida, é uma tradutora também. Ela fala, quer ver? Com que objetivo golpeia? Então, nós temos fere, nós temos castigo, castigar, e nós temos golpeia. E nós temos ainda uma versão popular, que não tem o tradutor, porque ela foi traduzida usando a internet, e ela diz assim, desculpa, essa é a segunda já. Diz assim: com que objetivo os flagelos destruidores atingem? Olha que interessante. Então, vocês conseguem perceber que está tudo na mesma direção? Ferir, qual que é o outro? Castigar. Golpear. Golpear e atingir. Está vendo que está tudo dentro do mesmo, na mesma direção? Esse é um processo que a gente usa para estudar a codificação. É importante. Por quê? Daniel, mas você está se prendendo a palavras. Não. As palavras dão uma orientação dos sentimentos. Qual era o sentimento de Allan Kardec? Qual era o caminho que ele estava tomando? E para nós que somos discípulos de Allan Kardec, isso é importantíssimo. Allan Kardec aqui ainda não era Allan Kardec. Aqui ele estava começando o contato dele com a espiritualidade. Então, ele estava também no processo de aprendizagem. É interessantíssimo isso, porque quando a gente entra nesse objetivo, aí eu peguei aqui, flagelo. O flagelo diz aqui, causa ou instrumento de uma grande calamidade. Ok. Agora, o que tem como opção a isso no próprio dicionário? Instrumento com uma ou várias tiras de couro. O Rodrigo sabe muito bem o que é isso aqui. Já tomou muito da Fátima lá nas costas aí, né, Rodrigo? Ou não? Rafael. Tá vendo que ele sabe o que é? Da parte da Dona Yolanda, um bocadinho. Gente, o que é? Um instrumento com uma ou várias tiras de couro presas a um cabo. É um chicote, não é? Para espancar açoite, azorrague ou látego. A Celinha também sabe o que é, que os nossos pais eram duros, né, Celinha? Eu não sei se a Celinha apanhou de chicote, não, mas de sandália, com certeza nós apanhamos, não é? E eu estou falando isso por quê? Porque a gente sabe quando dói na gente o que significa. Então, o que o Allan Kardec está sentindo aqui, eu acho isso muito importante,
é a dor de quem é açoitado, quem é surrado. Então, ele está usando as calamidades para falar assim, por que Deus machuca a gente dessa forma? Porque machuca. E aí, flagelos, nós falamos terremoto, tsunami, né? Vulcão, nós estamos falando das intempéries, né? Gelo demais, chuva demais, sol demais. Assim, por que isso? As grandes civilizações da humanidade, todas elas passaram por flagelos, não é? Os egípcios, sumérios, todos eles, os mais antigos, você fala de deserto, você fala de falta de água, né? E você tem as pragas que Moisés colocou lá no Egito, e a gente lembra, lógico, todas elas naturais, mas que judiaram muito aquele povo. Então, quando você pensa em sofrimento, o Allan Kardec está colocando isso no ponto máximo. Quando isso atinge milhares de pessoas, né? E eu acho que o último grande evento desse que nós temos na cabeça é o tsunami, né? Que aconteceu lá na Ásia. Aí a gente lembra que morreram, assim, 100 mil, 200 mil, 300 mil num piscar de olhos. Aí, olha a resposta dos espíritos para fazê-la progredir mais depressa. Então, me ajuda aí. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já tomou um saravá da mãe. É mais depressa ou não é mais depressa o nosso entendimento? Do que deve ou não deve fazer. É uma reflexão que a gente tem que colocar na nossa vida. É isso que Allan Kardec está querendo e que os espíritos estão falando. Olha, às vezes o corretivo ele é duro para que o aprendizado seja mais rápido. Aí ele continua. Já não dissemos se a destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? E aí eu vou comentar um caso do tsunami que poucos sabem, mas que é importante saber. Existiam algumas ilhas ali naquela região da Indonésia onde aconteceu o tsunami que eram muito fechadas. Era muito parecido com tribos na Amazônia. São muito fechados. E algumas ilhas dessa tinham um culto ao diabo. Era a única religião do mundo que adorava o diabo. O diabo como nós entendemos, o coisa ruim. Aquele que faz o mal. Sabe o que aconteceu depois do tsunami? Eles foram exterminados. Os antropólogos estavam começando a estudar essa comunidade e ela simplesmente sumiu, mas não deixou registro de nada. Eles não tinham nada. Aí a gente entende isso daqui. Ó. O que Deus quer é o aperfeiçoamento moral. E se tem um grupo que ainda não entendeu o mínimo, às vezes aquele grupo ali precisa simplesmente de um corretivo no sentido espiritual. E aí vem um questionamento nosso. Mas Deus castiga? Deus pune? Esta é uma questão que está por trás aqui e que vai ser questionada por Allan Kardec. Então, quando a gente pensa no pensamento de Allan Kardec, quando a gente pensa na lógica cultural de Allan Kardec, que está baseado ou na doutrina católica ou na doutrina protestante, castigo é uma realidade para Allan Kardec. Punição é uma realidade para Allan Kardec. E ele tinha que fazer com essas perguntas, com essas palavras, para que a espiritualidade pudesse corrigir. Aí, continuando aqui o pensamento. Preciso é que seja o objetivo, para que o resultado possa ser apreciado.
é preciso que veja o objetivo para que o resultado possa ser apreciado. A gente consegue ver o objetivo de Deus com isso? A gente não consegue, às vezes. Então, a espiritualidade está dizendo assim, Allan Kardec, as causas não estão no flagelo. Se não estão no flagelo, estão antes. Aí eu pergunto, Celinha, antes aonde? Bom, suponho que seja nas nossos comportamentos anteriores, nas nossas escolhas, nas nossas condutas, no nosso afastamento de Deus, na nossa ignorância, e esse conjunto de atitudes que a gente vem cultivando, ou seja, na nossa semeadura. Eu adoro conversar com o espírito, é tão bom. A lógica é essa. A lógica é essa. Então, a causa está na Celinha. Ah, mas é um conjunto de pessoas? É verdade. Quando a gente junta numa sala, a gente junta iguais ou diferentes? Diferentes indivíduos, mas iguais na mesma necessidade. Porque senão você não tem necessidade de colocar numa sala. Não é? Se eles são diferentes em todos os aspectos, você coloca em lugares diferentes. Porque eles não vão se juntar. Quando a gente se junta, no caso de um flagelo, é porque tem alguma coisa que está muito intimamente ligado a cada um de nós. Então, eu e a Celinha estamos aqui porque nós somos iguais nas nossas necessidades espirituais. Então, a causa não é Deus. Aí o pessoal fala assim, como que não é Deus? Não, o sofrimento, a causa não é Deus. A causa somos nós, porque Deus criou a lei. Ele não criou a punição. A punição quem cria somos nós. Sim, caramba, porque não é aquilo de acordo com o que você oferece, você recebe? Então, quem fez, a Celinha acabou de dizer de forma linda, somos nós que fizemos, então agora é a colheita. Aí a Celinha planta limão e quer colher melancia, né, Celinha? Ah, bonita. Ah, a Celinha é linda. Gente, ela é linda, sim. Mas nesse sentido que eu tô falando, você tá querendo ser engraçadinha. Você planta limão e quer colher melancia? Não dá, não dá. Daniel, então Deus não é a causa do sofrimento? Não. Eu vou usar a nossa Constituição. Se está lá na Constituição, não pode passar no... na Constituição não tem isso. Não pode roubar o bem alheio, propriedade. Então você não pode tirar. Se você tira a propriedade de alguém, o que acontece? E todos nós sabemos. Vai ter uma punição. Então, olha só. A punição não está na Constituição. E todos nós deveríamos saber isso. Ela está no Código Penal. Aí já é outra história. Olha que interessante. Nossa Constituição tem os direitos e os deveres. E o Código Penal, as punições. Porque aí, quando eu infligir a Constituição, aí o Código Civil, ele se aplica. Celinha, você já foi presa por roubar alguém? Essa pergunta é difícil nessa vida, não. Não, roubar bens materiais que eu estou falando. Você já roubou o carro de alguém, Celinha? Nessa vida, não. Não. Então, eu te pergunto, como que o Código Civil te atingiu até hoje? Ele já te atingiu de alguma vez? Não. Por quê? Porque você nunca infringiu os direitos e deveres dos outros. Então eu posso passar uma vida sem nunca ter utilizado o Código Civil. Ele nunca se aplicou a mim. Se ele nunca se aplicou a mim, é porque eu respeitei direitos e deveres como cidadão. Na lei divina também é assim. A lei de causa e efeito, ela só vem ser aplicada
se necessariamente eu infligir os 2 primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. A partir daí, tudo é responsabilidade minha. E ele continua aqui. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que exigiria muitos séculos para ser resolvido. Aí ele está explicando. Junta todo mundo numa sala e faz todo mundo aprender de uma vez só. Não é mais fácil? Ou é mais fácil você pegar um por um e ensinar um por um? Nós vamos pegar o Espiritismo e vamos ensinar um por um. Vai ser difícil. Imagina, esse grupo aqui, aí aparece um professor e um aluno. Aí você vai no centro, tem um professor e um aluno. Quando que a gente conseguiria fazer isso aqui e ir para frente? Imagina se o Cristo tivesse falado só com um discípulo. Conversado só com um discípulo. Lembrando que Jesus começou com 12, no meio do caminho já eram 70 e no final já eram 500. Os 500 da Galileia. Só para a gente ter noção. 500. Em 3 anos já eram 500 discípulos. Não é seguidores, não. 500 discípulos. Pessoas que trabalhavam diretamente com o Evangelho. Ok? Dúvidas? Vou deixar aberto aqui para dúvidas agora, que essa primeira questão ela é bem extensa. Questões? Cláudia, Michele, Aparecida. Quem mais? Selma, Maria. Cláudia Franco. Pode falar. Então, eu estou lembrando aqui que você fez uma analogia muito bacana, mas às vezes a lei aqui da Terra é as pessoas pagando um bom advogado, ainda conseguem dar uma pernada assim, mas para as leis divinas não. E então chega uma hora que esse magnetismo coloca assim, como você citou como exemplo, dentro de uma mesma localização, dentro de um avião, dentro de um prédio, de um continente, enfim, para que essa lei se cumpra, né? A partir do momento que cada um que está ali necessita, não que a morte desses que foram dizimados, que tinham essa seita, né? Não que essa tenha sido um castigo, mas eles foram tirados para um outro local, sabe lá. Quem já entendeu, aceitou Jesus ou buscou um outro caminho, ou quem ainda está por aí nas zonas umbralinas, ou enfim, a oportunidade é dada. Com Perfeito. certeza que são resgatados. Perfeito. Certeza, mas não é um castigo retirá-los da terra. É que a Não. oportunidade aqui foi, acabou. É Agora é a bom falar com oportunidade de espírita, outro tá lugar. vendo? Falar com espírita é ótimo. Eu adoro falar com espírita. É isso. Só queria contribuir com isso, obrigada. Não, eu só queria botar uma minhoquinha na sua cabeça. Diga. É do livro Renúncia, Alcione. Ela foi advogada do companheiro dela. Vou ter Esquece que ir lá disso não, ler, tá? vou ter que ir lá ler de novo e Você dar uma vai ter boa que ir lá olhada. ler. Você vai ter que ver o livro, o último livro do Emmanuel. Qual que é o último livro do Emmanuel? Ajuda aí, Celinha. O último livro do Emmanuel. Eu não sei sequência de nada. Eu Não, eu esqueço, só eu estou tentando. troco. Fugiu aqui. Não é Ave Cristo, não? Ave Cristo, isso mesmo. Nossa, tá vendo? Falar com o espírito é ótimo. Lê lá no Ave Cristo a história do Marinho. Eu já li todos os dois, mas agora eu não estou recordando, eu vou ter que ir Eu vou lá. te falar, Muito obrigada pela dica. Cláudia, eu vou te falar uma coisa. Ler, a gente pode ler muito, mas esses livros não são para ler, é para É estudar. estudo, né? É É estudo. estudo. Até porque numa E segunda leitura ou em eu grupo, recebi 2 pessoas, não tem um mês. Eles me deram livros da doutrina espírita e esses romances. E os 2 me falaram assim:
Eu estou dando porque eu não vou ler mais, eu já li todos. A gente acaba marcando ali numa Sim, segunda sim, leitura a e gente dá a lê esses livros, sensação, depois a gente não lembra nem dos nomes dos personagens. é a sensação que a gente nunca leu. Se a gente for ler uma Então, segunda vez, ainda mais em grupo, que vão ter participações dando dicas, como você acabou de dar. Obrigada. e o Fé e Caridade, ele tem essa tradição de leitura e de estudo de livros das grandes obras, tá? O mecanismo da mediunidade está sendo estudado no sábado. Sim, é um livro difícil? Pode achar o que você quiser, mas está sendo estudado. E depois vão vir outros? Vão vir outros, porque não para. Essa casa é uma casa abençoada nesse sentido, e nós temos que aproveitar isso. Muito. Advogado, nós sempre vamos ter. Nós temos até financiadores. Eles financiam reencarnações de volta para a gente. É uma coisa impressionante o que espíritos de luz fazem por nós. Isso se chama misericórdia. Só que ninguém vai ser isentado da responsabilidade. Mas muitas vezes, como Alcione, ela pede para vir junto com o companheiro para tentar desviá-lo do caminho que ele já errou. E eu vou contar o final. Problema de quem leu, de quem não leu. Esse livro já estão aí há mais de 60 anos, tá? No final ele erra tudo de novo. Ela pede para vir com ele. Ele era um noivo espiritual. Noivo espiritual. Ele volta e ela volta com ele. E ele erra tudo de novo. E pior, a pessoa que ele mais faz sofrer. Chuta, Cláudia, quem é? Ela, mas ele vai acabar sofrendo depois, quando cai em si, né? Mas, enfim, O livro não fala, mas ela demora. foi advogada dele. Sim, sim, nesse sentido. Falei isso aqui com o Eduardo, nesse sentido, de ser um anjo da guarda até. Para Os mim anjos foi da meio que guarda anjo da são guarda. esses. Os anjos da guarda são Né? esses que tentam nos Que tirar, às apostam vezes. na pessoa, É, acreditam só que e às vezes nós impulsionam. somos repetentes, né? E a gente recorre nos mesmos erros do passado. E aí é como pegar dinheiro em banco. O acréscimo é muito maior. E às vezes vai pegando mais, né? Sem pagar É, aquele que é. foi. É, Pior, a gente sabe que nenhum espírito ele vai retroceder. É impossível isso. Mas ele pode se endividar muito mais. sim. Ô, Tá? Daniel, uma Então, outra coisa que eu lembrei foi a frase que todo mundo atribui ao Chico, né? Que o melhor advogado que está em todos os lugares por nós é a nossa consciência também. E isso, isso diz o que a Celinha diz, que nós precisamos nos responsabilizar sem jogar para o outro aquilo que isso. a gente transgride aí. E Obrigada. aí, todos nós temos que ficar alertas, porque muitas dessas encarnações que nós estamos tendo agora, contato com o Espiritismo, contato com os livros de Allan Kardec, eu vou falar dois específicos, Allan Kardec e Chico Xavier. Se você entrou em contato com esses livros, você já leu um montão de convite da espiritualidade, uma mudança de atitude. E se a gente não muda, é acréscimo nas nossas dívidas. Pode, eu não estou dizendo que vai acontecer. Muita atenção, porque às vezes as pessoas distorcem o que a gente fala, porque a gente coloca, às vezes, o negativo na frente. Pode acontecer que a gente tenha que passar por tudo que a gente está passando nessa encarnação sem conhecer o Espiritismo. TT, me fala aí, TT, como seria ficar sem uma asa sem conhecer o Espiritismo? Nossa, seria a treva, como diz o outro. Imagina. Eu só Imagina agradeço. Imagina o que nós somos sem conhecer o Espiritismo, porque a gente sabe o que é. Todo mundo sabe os males que estão dentro da gente, os preconceitos, né? As concepções de vida que nós temos, nós sabemos muito bem. E se nós espíritas,
Ainda estamos errando, estamos julgando. Daniel, eu não julgo. Julgamos, todos nós julgamos. E quem fala que não julga é porque não sabe o que está julgando. Porque essa é a parte que nos compete. Eu posso falar um nome só aqui que nós estamos julgando até hoje. Judas Iscariotes. Segundo nome do Judas. Para toda a humanidade. Judas ou... Ninguém vai falar? O traidor. Traidor. Judas o traidor. Pronto. Traidor. Julgamos, já acabamos de julgar. Olha que interessante. 2000 anos, o Judas já é espírito de luz. E nós estamos achando que ele é o traidor. É impressionante. Mas levantaram a mão aí. Quem foi que levantou a mão? Um de cada vez, se não for dois. Cida Schmidt e a Celinha. Então fala Cida primeiro, depois a Celinha remata. Sim. Não? Daniel, Celinha, você pode posso- falar sempre. Mas quem que falou, então? Cida. Então fala. Então, sabe, Daniel, quando a gente olha assim, nesse tempo aqui, nós estamos no século XIX, quando está sendo escrita essa obra, né? Quando foi escrita. E nós vemos hoje, amplia para a gente um pouquinho, essa ideia de tantas desencarnações coletivas, de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, porque aqui é um prenúncio do nosso momento de passagem para o mundo de regeneração. Então, é por isso a gente deduz esse apressamento, vamos falar, porque não tem um termo melhor, destas situações de oportunidade de refazimento, de ir e voltar. Aí, fala para a gente um pouquinho sobre essa ideia, né, de tanta situação coletiva e a nossa caminhada, né, para a evolução. É a sala de aula que nós falamos. Nós estamos na sala de aula. A Terra é uma grande sala de aula. E a sala de aula chama provas e expiações. E nós estamos esperando o resultado sair da recuperação. Esse é o momento que nós estamos passando. Olha para tudo que nós estamos vendo e pensemos o seguinte: nós estamos vivendo um momento de agonia. O que as políticas, o que a economia, o que o social está emitindo, emanando, é agonia. Nós vivemos um período de pandemia e muitos espíritas, mas muitos, acharam que ia melhorar. Porque acreditam que a humanidade possa ser tratada como se trata uma pessoa, e não pode. O processo é individual, mas é um individual que repete muitos indivíduos. Então, no momento de crise, o que aparece é o egoísmo e o orgulho. E o ditado é antigo: farinha pouco. Deixa eu ver quem é velho aqui e conhece. Meu pirão primeiro. Não precisa entregar a idade. Mas é isso, farinha pouco, meu pirão primeiro. Isso é egoísmo, isso é orgulho, isso é a chaga maior da humanidade. Então, nós estamos vivendo a agonia, igualzinho o aluno que fez a prova de recuperação está esperando o resultado. Nós estamos no mesmo sentimento. Alguém aqui já ficou de recuperação? Rodrigo? Eu já, tá? Eu já fiquei de recuperação. O Daniel é Rafael. É porque é irmão gêmeo. É o Rafael. É Rodrigo e Esse Rafael. é o Rafael. Não, eu vi a carinha aqui, depois eu não vi mais eu não vi mais o nome, é por isso.
Mas ele sabe que eu gosto dele também, igual eu gosto do Rodrigo, tudo igual. Rafael, fala pra mim, você já tomou bomba? Já ficou de recuperação? Já, os dois, E eu o fiquei de coração, sentimento? Fala do sentimento, como é ficar esperando o resultado? Pô, gente, a gente quer morrer. A gente quer morrer. Tem uma coisa que eu ouvi, já vi, tem pouco tempo no trabalho, assim, a melhor coisa do mundo é a gente aprender com o erro dos outros. Só que a gente não aprende com o erro dos outros, cara. Enquanto a gente não erra, a gente sente na pele o resultado do erro, né? Não adianta, cara. Os outros podem errar do nosso lado e a gente aprender, ver aquilo, ver que vai dar errado, mas a gente insiste em fazer também, e acreditando que nunca vai acontecer com a gente, mas precisa acontecer. Toda a boca, não. É interessante, esse seu pensamento, ele tem um fundamento, mas dá para a gente ampliar essa ideia, porque a gente aprende pelo amor e pela... Dor. Mas está faltando uma asa aí, qual a outra asa? Amor e dor é sentimento. Está faltando uma asa aí. É inteligência, gente. A gente aprende pela inteligência também. Só que tem um detalhe, eu tenho que ver, eu tenho que observar, aquilo tem que ser uma lição clássica. E eu posso citar uma aqui, porque nós já citamos, aí, como já foi colocado aqui, fica fácil, o Judas. Vocês já pensaram que ninguém vai conseguir errar como Judas? Alguém já tinha pensado nisso? Alguém vai conseguir cometer o mesmo erro do Judas? Ninguém consegue, porque o Cristo nunca mais vai vir. Só ele podia errar com o Cristo. Só ele podia trair o Cristo. Só ele podia se enganar com o Cristo. Só ele, mais ninguém, só ele. Foi ele com Jesus. E serviu para a humanidade inteira. Para a eternidade. Judas não ficou para o cristianismo. Ele ficou para a eternidade dos seres da terra. Enquanto eu viver, enquanto cada um de nós viver, nós vamos ter o Judas como modelo de erro com Cristo. E nós não vamos querer repetir. Então, assim, a inteligência pode dar esse ganho para a gente. Aí eu concordo com você, Rafael. É mais fácil ou mais difícil? Pela inteligência é mais difícil. Porque aí você tem que ser muito esperto. Você tem que ser capaz de ligar todos os pontos. Se você não ligar todos os pontos, aí vem o sentimento, que aí é dor. Sentimento é dor. A dor, quando vem, mexe no sentimento. Então, a gente precisa entender isso. É possível se aprender com a inteligência, mas é mais difícil. É mais fácil aprender com sentimentos. Então, a gente tem usado isso, mas esses grandes modelos, eu posso citar também Pedro, que é alguém que falhou muito diretamente com Jesus, eles servem de modelo para nós. E qual foi o maior erro deles? Não confiar em Deus. O maior erro, que é o meu erro da Celinha. Celinha se abraça em mim e fala assim, Daniel, a gente ainda está desconfiando de Deus. É ou não é, Celinha? A gente desconfia de Deus todas as horas. Eu posso falar que a espiritualidade está aqui com a gente. E tem gente que vai falar assim, será? Isso dentro de uma casa espírita, dentro de uma reunião espírita, com todos os benfeitores espíritos que estão nessa casa, e não são poucos. Eu posso dizer que eu sinto aqui com toda a força, Dr. Gil Horta. E muitos na casa espírita Fé e Caridade acreditam que ele é um médico espiritual. Só. Não creiam nisto. Ele é muito mais do que um médico espiritual. Aí você fala e as pessoas... Será? A gente lê o livro do Chico e a gente fala, será que ali tem um convite da espiritualidade? Tem. É um convite. Cada lição daquela não é para o André Luiz, é para nós.
Tudo que está falando para ele tem que ser colocado dentro de nós. Por isso que não dá para ler. E dica do Daniel, começa pelo E a Vida Continua. É o primeiro livro que tem que ser lido. Porque é o livro que mostra como é o mundo espiritual para quem não conhece. E como isso acontece, né, no dia a dia. Então, se tiver que ler o Chico, depois, se der tudo errado, você pode me cobrar, até no mundo espiritual. Começa por ler A Vida Continua. E você toma um gosto, porque você começa a entender que ali tem convites reais para cada um de nós abandonar a visão materialista e se mergulhar, imersão total na visão espiritualista. Então, nessa questão 738, ele tenta caminhar por aí, e a espiritualidade vai puxar ele com todas as forças para o espiritual. Eu vou ler, olha, 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores, as calamidades? A resposta dos espíritos, pode, e o emprega todos os dias. Pois que deu a cada um, Celinha, olha o um aí, ó. É individualidade. Os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então, o que Deus faz todos os dias? Ele nos ensina. Ele está nos mostrando o bem e o mal. Quando a gente olha para a televisão hoje, a gente vê com muita clareza o mal. Mas é com muita clareza. Falou de guerra. Ali está o mal. Né? Acontecendo um genocídio, tanto lá com os russos, como com os palestinos e os israelenses. A gente está vendo genocídio, matança em massa. Isso é o quê? Isso é um flagelo. O que são as guerras? Flagelo. Para a gente identificar que é o mal que a gente não deseja mais. E ele termina. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Ele está falando do indivíduo. Então, ainda que nós estejamos pensando em flagelos ou calamidades humanas, né, no sentido de grupo, o objetivo é atingir o individual. Porque todos nós, as ovelhas do pastor chamado Jesus, todas elas terão que entrar no reino dos céus. Ou seja, no aprisco de Jesus. Não tem jeito. Então, o processo, ele às vezes acontece de forma coletiva, mas ele tem o objetivo de educar individualmente cada um de nós. Foi exatamente o que a Celinha respondeu para a gente. Aí vem a questão, alguns é letra A, outros é item, mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? Ao Allan Kardec não percebendo a dimensão do todo. Aqui Allan Kardec ainda não é Allan Kardec. Aqui ele é o Hipólito, né? Aí a gente começa a entender lá. Como que pega o bom e o mal? Como é que pega o justo e o injusto? Aí ele responde, durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo. Olha aqui o que eu estava chamando a atenção. Nós espíritas somos materialistas. E o espírita que não se percebe materialista sofre no mundo espiritual. Por quê? Porque eu tenho que combater o meu materialismo diariamente. A minha falta de confiança em Deus diariamente. Porque a gente coloca, às vezes, um médico na frente de Deus. A gente coloca a previdência social na frente de Deus. A gente coloca nas leis na frente de Deus. E isto é materialismo. É achar que as situações do mundo podem ser resolvidas pelo plano material. E nós estamos no mundo para resolver os nossos problemas espirituais. Ele continua, então, durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte.
Ou seja, o que é que pode parecer um flagelo, no mundo espiritual vira o quê? Uma bênção do céu. Aquele chinelada que nós levamos da mãe, na hora, quando nós somos jovens, crianças, aquilo dói. Mas depois que a gente atinge 50, 60, 70 anos, a gente fala assim, minha mãe me amava. Alguém já falou isso aqui? A minha mãe me amava. Pode ser que ela foi dura? Pode. Será que ela podia ter um pouquinho mais de delicadeza? Às vezes podia. Ela podia ter sido mais suave? Podia. É bem possível que as nossas mães, e eu falo especificamente da minha, que já está com 90 anos, que ela faça essa reflexão no mundo espiritual. Assim, poxa, eu podia ter sido mais suave, mais doce. É possível. Mas eu, hoje com 57 anos, falo assim, essa mãe que me bateu e me bateu muitas vezes, foi uma benção. Porque ela me ensinou limites que para minha geração não tinha. Eu sou a geração dos hippies, né? Eu sou da geração do sexo, droga e rock and roll. Eu fui apresentado para tudo isso que o mundo conhece aí com todas as letras. E a minha geração viu chegar a AIDS, ao flagelo. Veio colocar o quê? Um freio nessa desmedida humana. As drogas tomaram proporções de overdose, né? E o Cazuza diz que meus heróis morreram de overdose. Os ídolos dele morreram tudo de overdose. Aí você vai ver Janis Joplin, todos eles aí morreram de overdose. Aí você entende, né? Você está usando o mundo para viver o mundo sem se lembrar das consequências divinas. E continuando. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Meu Deus do céu. A vida do corpo bem pouca coisa é. E lembrando que é um espírito de luz que está respondendo isso aqui, né? Ou é o espírito da verdade, ou é o Luiz, né, que é o rei Luiz, que é o guia espiritual do Allan Kardec, ou é o próprio Emmanuel, ou é um desses discípulos de Jesus, ou o próprio Jesus. Assim, olha quem está respondendo aqui. O corpo, bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Um século é um segundo. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias, de alguns meses, de que tanto vos queixais. A gente passa uma vida sofrendo. Assim, quando você desencarna, aquilo some. Assim, nossa, eu aprendi tanto. Aí você bem diz a vida de sofrimento. Quando você sabe bem sofrer, né? Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Gente, alguém já leu o mito da caverna do Platão? É exatamente isso aqui. Vale a pena, procura aí o mito da caverna de Platão, né? Também conhecido como parábola da caverna de Platão. Gente, o que você vê lá, e ele fala com todas as letras, o que nós vivemos é um mundo irreal, não é real. O que nós vivemos aqui não é real. E a gente fala isso no grupo de estudo, as pessoas falam assim, como que isso aqui não é real? Isso é passageiro. Isso é igual olhar para o céu no sentido de nuvens, e ver um dia claro, no outro dia ver uma tempestade. Muda com a rapidez das nuvens. Não é real, é passageiro. E ele continua, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Então, a Celinha está disfarçada aqui.
Por quê? Porque a gente não aguentaria o Daniel e a Celinha juntos se eles não tivessem o disfarce. Qual que é o disfarce, Daniel? É o rosto? Não. Poder ocultar os meus pensamentos aqui dentro. Esse é o disfarce maior. Eu olho para a Celinha, penso um montão de coisa e eu não falo. Isso é disfarce. Isso é ocultar o que eu sou. Então, eu posso me esconder de todo mundo. Eu só não posso esconder de mim mesmo. Isso é uma bênção nesse mundo? De uma certa forma, é. Porque se nós fôssemos, imagina, reencarnou, aí você encontra com seu irmão, olha para ele, ou para sua mãe, para seu pai, e fala assim, meu assassino. Impossível. A gente não suportaria. A gente não suportaria. Então a gente precisa, como ele diz aqui, esses disfarces. E ele continua, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército, cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos, perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. O corpo nada é se ele não ajudar a gente a se melhorar. Se a gente não se transformar em seres melhores. Se eu sair da Terra com um corpo lindo, posso chegar no mundo espiritual como um mendigo, como um monstro. E às vezes a gente chega. Homens ricos que chegam lá mendigos. Homens belos que chegam lá como monstros. Inteligências raríssimas que chegam lá como verdadeiros débeis mentais, acéfalos. Isso a gente vê na literatura espírita aos montes, né? Dúvidas? Celinha, já estamos indo para o final, hein? Caramba. Levantem a mão, um de cada vez para não dar confusão. Então vamos para a B aí, 738B. Mas nem por isso as vítimas desse flagelo deixam de o ser. Ele está falando do que mesmo? Vou voltar. Mas nem por isso as vítimas deste flagelo deixam de o ser. O ser o quê? Às vezes, justo e injusto. Lembra que ele estava falando disso? Aí ele fala, se considerais a vida qual ela é, e quão poucas coisas representa com relação ao infinito, menos importância lhe daria. Você está preocupado com morrer, Allan Kardec? Allan Kardec, morrer não significa nada para o espírito. É igualzinho. Você está andando com a roupa esbarra na graxa da porta de uma loja e você faz o quê? Joga fora. Ou enganchou em algum lugar, furou, você passa para frente. É exatamente essa a proporção, a importância que a espiritualidade dá para o corpo morrer ou não. A morte ela tem que servir ao espírito. A vida tem que servir ao espírito. Se for o contrário, é contrário à lei de Deus. Porque a matéria ela tem que estar a serviço do espírito. Espírito é matéria? Ih, vou pegar um montão de gente aqui agora. Por favor, gente. Espírito é matéria? Questão 27 do Livro dos Espíritos. Só Uma existem... centelha divina? Só... Olha. Energia? Ó, se é centelha, brilha. Se brilha, é luz. Luz é matéria. Espírito é luz? Espírito é matéria? Só tem 3 elementos do universo. Deus, espírito e matéria. A gente tem que se achar. Celinha, você é Deus ou você é matéria? Sou do meio. A Celinha é espírito. Que maravilha. Então,
Celinha, se falam assim como a nossa amada, o anjo de asa quebrada, aí você sabe quem é? A TT. A TT falou assim, é o anjo da asa quebrada, é a TT. Centelha. Sabe o que a espiritualidade quer dizer? Você poderia falar lâmpada, poderia falar fogueira. Porque ele está falando de um foco que emite. Emite o quê? O espírito só pode emitir duas coisas: ou inteligência ou sentimento. Alguém está vendo matéria aí? Mas eu sei que vão me perguntar, Daniel, mas e os espíritos que emitem luz? A gente vê Jesus brilhando, o Paulo diz que Jesus era um sol em pleno meio-dia. Ele tem perispírito. Perispírito é o quê? Aí a gente começa a entender, é verdade, ele tem perispírito, perispírito é matéria que tem uma relação com o espírito. Isto. Então, o que brilha é o perispírito. O espírito, ele é um foco de inteligência, é um foco de amor, de sentimentos. O que Deus é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência, mas a gente sabe que Deus é amor, sentimentos. O maior sentimento vem de Deus. Se, nossa, Daniel, porque nós não podemos pegar esses espíritos como Emmanuel, que fala que nós somos um foco de luz, que nós não somos a luz, nós somos o foco da luz. Então, se eu apagar minha luz aqui, o que vai acontecer? Posso apagar, Celinha? Vou apagar minha luz. O que aconteceu? Eu continuo existindo. Entendeu, gente? A lâmpada está aqui. Só a luz que não está. A lâmpada é o foco. Entendeu? O foco que emite. Emite inteligência, emite amor, sentimentos. Dito isso, a gente tem que lembrar que eles estão querendo nos dar a visão de que nós precisamos nos apropriar. Ele continua, em outras vidas, essas vítimas acharam ampla compensação aos seus sofrimentos. Então, antes a Celinha estava rindo de braçada. Ai, que bom! Aí chega no mundo espiritual, percebe que aquilo é tudo uma perda de tempo. Quando volta, aí volta recolhendo todas as pedrinhas que jogou no caminho. Ai, como eu sofro! Quando você julgou, você achou que era bom. Agora que te pediram para recolher, né? É mais ou menos igual criança. Quem tem criança aqui sabe. Na hora de brincar, eles adoram. Falam assim, agora vamos guardar. Nossa Senhora, parece que vai matar se tiver que colocar na caixinha dos brinquedos. Nós somos mais ou menos assim, nós estamos sendo educados. Continuando, venha por flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Se morre num flagelo, se morre num AVC dentro de casa. Desde que haja suada a hora da partida. Chegou a hora, o que acontece? Beijo. Não dá sequer para despedir. Vocês já viram pastor e padre morrendo na hora da pregação? Daqui a pouco vai começar a aparecer espírita, vai morrer na hora da pregação. Por quê? Às vezes, quem sabe não sou eu, né? Um dia aí, vocês estão lá me vendo lá, pum! Eu desencarnei. Por quê? Porque chegou a hora, não tem conversa. O corpo vai ter que deixar de existir. A única diferença em caso de flagelo é que o maior número parte ao mesmo tempo. Daniel, então é igualzinho, 1 ou 1 milhão, é a mesma coisa. Porque a morte é individual, ninguém morre coletivamente. Celinha, seria legal morrer todo mundo junto pela causa de todo mundo. Não, a gente morre pela causa individual, sendo que participa de um grupo. É só isso. Não muda em nada. Nada. Vai para frente ou paramos aqui? 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Ou seja,
tem algum proveito para as questões físicas, materiais? Eles respondem diretamente, tem, ponto. E agora ele começa, então tem. Se liga aí, tudo na lei de Deus é aproveitável. Então ninguém perde oportunidade. Como um aluno que vai para a escola e não estuda, ele não perdeu a oportunidade. Ele vai ter de novo essa oportunidade. Ele vai voltar de novo. É simples assim, gente. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só gerações vindouras ou experimentam. Não sei se vocês sabem, ou aquilo que nós chamamos de Betânia, a cidade de Jesus, ela está mais ou menos hoje aos 50 metros do nível do mar. Do lago, que é chamado Mar da Galileia. Por quê? Foi terremoto que aquela região descolou e foi para cima. Aquela região é totalmente diferente do que a época de Jesus. Você não encontra as cidades como você encontrava naquela região. Você não adianta procurar, porque elas estão em lugares diferentes. E não se encontra. A arqueologia ainda tem dificuldade de estabelecer alguns lugares do Novo Testamento. Por quê? Porque a região mudou tanto, foram desnivelamento através de terremotos naquela região ali, que alterou tudo, né? Então a gente tem que entender isso. Melhorou? Piorou? Isso Deus sabe por quê e para quê, né? E 740. Não serão os flagelos igualmente provas morais para os homens? Por porem no abraço com as mais aflitivas necessidades, aí ele está chamando de provas morais. Aí os espíritos vão corrigir. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência e de mostrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, que lhes oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos, de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Então, na hora do flagelo, o que deve acontecer? Solidariedade. E às vezes acontece, né? Aconteceu com o Sul. Vocês viram o que aconteceu com o Sul? A quantidade de comida, a quantidade de coisas que mandaram para o Sul? É uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque isso tem que mexer dentro da gente. Se você não é egoísta, se você já tem os olhos voltados para a eternidade. Não é? Então, é um chamado. Então, a gente está vendo agora a guerra lá da Palestina, nós estamos vendo aquelas pessoas morrerem de fome. Isso não pode não doer na gente, tem que doer. Isso tem que nos sensibilizar, tem que chegar ao ponto de falar assim, eu quero orar por aquelas pessoas. Eu quero desejar o bem para aquelas pessoas. Aí vem alguém e fala assim, mas não ajuda nem quem está do seu lado. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é? Eu posso ver o que está longe de mim pela inteligência, ser capaz de captar o sofrimento do outro, sentir em mim esse sofrimento e dizer, eu não quero isso para ninguém. E aí eu oro. É uma boa ação. Oração ajuda muito esses grandes flagelos, porque a espiritualidade que está atendendo em coletivo, aí leia o Nosso Lar. Nosso Lar fala da Segunda Guerra Mundial, que estava começando, e o quanto o Nosso Lar ajudou muitos que estavam sofrendo nessas regiões da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Recebiam contingentes enormes em Nosso Lar. Só Nosso Lar? Não. Nosso Lar é só um exemplo que André Luiz estava lá. Né? Muitas outras colônias receberam. Então, a gente precisa entender que orar nesses flagelos da humanidade é uma forma de enviar para a espiritualidade as nossas energias que são materiais. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Ok? Dúvidas? Dificuldades? Eu falei do espírito aí também, às vezes alguém, TT, não sei se você entendeu, se ficou claro.
porque a discussão vai para a área do espírito e não da Eu que tinha matéria. falado, o Daniel, não foi a TT, não. A Claudinha. Ah, foi a Cláudia. Entendi. Você tem toda a razão, mas na hora eu tive uma percepção assim de falar de espírito de luz, mas onde o perispírito vai ficando cada vez mais sublime. Mas o nosso perispírito aqui, principalmente, ele ainda é muito material, sim. Entendi. Muito obrigada. Material é bondade sua, é quase carne. Bora O melhorar isso. o nosso perispírito é quase carne. É impressionante de como nós somos materializados ainda. É muito. Aí a 741, para encerrar, dado é o homem conjurar os flagelos que o aflige, a gente um dia vai acabar com essas calamidades, e eles vêm responder assim, em parte é. Por quê? Porque o homem vai começar a entender esses processos. E entendendo, muito desses flagelos resultam da imprevidência do homem. Igual o tsunami. Antigamente o tsunami nos pegava de surpresa, hoje não pega mais, por quê? No mar tem sensores. Eles colocaram sensores no mar no mundo inteiro. E se o mar aumenta o nível dele de uma hora para outra, já sabe o que é. É uma tsunami. Pronto, acabou. Ninguém é pego mais com tsunami de surpresa, né? O monitoramento dos terremotos, ninguém é pego mais de surpresa. Né? Igual no sul. Ah, no sul foi de surpresa. Não foi, não. Avisaram que a chuva vinha forte. Então, assim, nós temos muitos instrumentos hoje. Todos os países? Não. Lógico que não. Quanto mais rico o país, mais condições ele tem. Mas o objetivo é esse. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo conjurar, isso é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência divina e dos quais cada indivíduo recebe. Ou seja, tem coisa que por mais que a humanidade tente evitar, ela não vai conseguir. Por quê? Porque está na determinação de Deus. E se está na determinação de Deus, ainda que os homens queiram evitar, não vão conseguir. Tá? Ele continua. Mais ou menos o contragolpe. A esse nada pode o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Então é isso. A fome é uma dos flagelos da humanidade. E nós ainda temos muitos morrendo de fome todos os dias. Esse mal já poderia ter sido evitado? Sim. Como, Daniel? É só tirar o orçamento do exército de todos os países do mundo e investir na fome. Qual país vai querer fazer isso? Qual país vai falar assim, vou abrir mão de todos os recursos para a guerra? Era só isso. Acaba com a guerra, acaba com os exércitos e cria o exército contra a fome. Acabou a fome no mundo. Acabou. Mas nós ainda estamos longe disso. Celinha, eu te devolvo. Ô, Daniel, muito obrigada. É uma reflexão bastante importante para todos nós, principalmente nesse momento em que nós somos chamados a refletir mais. Porque esse deixa a vida me levar, não dá mais, não. Não mesmo. Então, ó, muito obrigada, muito bom. Agora, vê se você volta rápido, por favor, porque faz muita falta. Mas agora nós vamos passar para a nossa irradiação. Você vai ficar conosco, né, Daniel? Eu posso pedir desculpa para vocês? Celinha, que eu tenho uma mãe de 90 anos. Eu sempre dou uma atenção para ela agora. Mas é rapidinho. É rapidinho. Eu posso ficar um pouco, tudo eu não posso, não. Mas se você puder. Isso, porque eu sempre peço desculpa, porque eu saio do centro correndo também, porque eu sempre dou essa atenção no final do dia para ela, precisa ajudar. Então, porque nesse momento nós vamos dar um pouquinho de nós.
para Vamos. aqueles que estão sofrendo, vamos dar a nossa parte, a nossa contribuição, um pouquinho de fluido, né, algo de nós. E eu quero dizer para vocês que também, depois eu vou colocar no grupo, mas é que eu tenho receio de me esquecer, nós estamos planejando fazer no dia 13 de setembro um Evangelho no Lar online, igual é a nossa reunião, em que muitos vão ser convidados, e eu queria convidar vocês a participar. É 1 hora de Evangelho. E o objetivo é fazermos uma irradiação, uma vibração, com uma leitura do Evangelho, lógico, para aqueles que estão desanimando da vida, estão desistindo da vida, já que é o setembro, né? E aqueles que estão sofrendo porque os seus entes queridos estão desistindo. E aqueles que estão chegando, ou chegaram na pátria espiritual nessas condições. Então, a gente vai fazer um momento que o objetivo é criarmos uma nuvem de vibração para essas pessoas. E a gente está convidando vocês a participarem desse momento. Eu vou dar as coordenadas depois, só estou antecipando. E aí, agora nós vamos passar para a segunda parte. TT quer falar alguma coisa, é isso? Para parar de gravar, para encerrar a gravação. Então, agora nós vamos passar